de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Ora, o ataque rápido neste episódio, nesta semana, juntou-se ao Tem Mister na área, 2 podcasts do 00. Curiosamente, o ponto em comum sou eu, que estou nos 2. Mas tenho comigo o Eduardo Massa, do Tem Mister na área. E, acima de tudo, temos connosco Vítor Pereira, treinador de futebol. Dispensa apresentações. Mister, bem-vindo. E é um gosto. Gostava de lhe perguntar, primeiro que tudo, se não tem saudades do futebol. Quantas saudades é que tem de futebol? Se calhar é mais assim. Eu tenho tentado matar a saudade reinventando coisas para fazer, não é? Neste momento estou a estudar futebol, que já não estudava há algum tempo, porque os últimos meses no futebol não me davam tempo nem espaço para isso, por isso tenho aproveitado para estudar. E o nosso podcast chama-se Ataque Rápido. O que é que tem estudado sobre ataque rápido? Alguma mudança que está... É assim, o ataque rápido é importante. Mas é no momento certo, porque o que eu gosto mesmo é de ver as minhas equipas a controlarem o jogo, a dominarem completamente o jogo. E isso não pode ser só feito de ataques rápidos. Tem que ser feito com bola, com paciência. E sendo o ataque rápido uma parte do jogo também é importante. Sim. E nós temos também um podcast, Tem Mister na área, lá para o Brasil, né? Os Misters no Brasil. Tem uma possibilidade de retorno ao Brasil no futuro? Claro que sim. Por que não? É só falar. Por que não? Não, só depende do convite, né? Depende do projeto. Um bom convite. Depende do projeto, que apesar que eu acho que no Brasil não há projeto. Não é? Eu sinceramente... acho que é uma experiência que nos aporta muito, que nos traz, quando se sai do Brasil, sai-se com muito mais bagagem, porque o futebol brasileiro é um futebol difícil, a todos os níveis. Sim, eu até penso aqui, foi a experiência mais intensa que você teve no futebol, não digo mais difícil, mais dura, porque com certeza... Trabalhaste em grandes clubes com objetivos muito sempre de ganhar títulos, mas em termos de intensidade, daquela rotina do dia a dia do futebol, é mais intenso no Brasil por toda... É porque são jogos atrás de jogos, diferentes competições, uma diversidade de equipas muito grande. Quem vai para o Brasil tem que ir preparado para não ter tempo para treinar, tem que ir preparado para ser criticado sem trabalhar, sem sequer ter tempo. Ao segundo dia, eu lembro que eu cheguei ao Brasil e no segundo dia fomos jogar com São Paulo, ao Morumbi. Estádio cheio, 60 mil, e as críticas começaram logo a surgir. Portanto, com um dia de trabalho, o segundo dia de trabalho e pronto, e aí vamos para o jogo. Portanto, é o Brasil. É muito jogo, é muito pouco tempo de trabalho, muita deslocação e muita emoção. Há um aspecto que já tocou, que é interessante e que eu gostava de lhe perguntar, até porque tenho experiências, enfim, Turquia, Arábia Saudita, China, por aí fora. Além da questão do calendário terrível no Brasil, e se calhar o Eduardo também quer falar sobre isso, mas a questão social e a questão da cobrança dos adeptos é a maior diferença? Ou seja, é muito mais fácil ser adorado numa Arábia Saudita, numa China, numa Turquia até, e é muito mais fácil ser cobrado no Brasil? É cultural, é uma coisa cultural, não é? E nós temos que nos adaptar, é assim, tu não vais mudar, chegas ao Brasil não vais mudar aquilo, não. Claro. Podes andar ali a partir... Podes andar a dizer que o calendário que é extremamente denso, se ganhas o Abel, por exemplo, mesmo sendo criticado, mesmo sendo coisa, tem já uma margem grande de títulos, entrou bem, porque no Brasil tens que entrar bem, se não entrares bem,
começas a acumular não é créditos, começas a acumular débitos. E então, agora, mesmo o Abel que tem ganho, não é? Que tem ganho, já se manifestou várias vezes contra o calendário, porque é uma densidade, porque depois nós às vezes, eu quando fui para o Brasil, quando decidi ir para o Brasil, eu não conhecia muito bem o Campeonato Brasileiro. Eu via o Campeonato Brasileiro para ver os jogadores, porque taticamente e a intensidade do jogo não me pareciam ser equiparável às melhores ligas na Europa. Mas quando lá chegas, percebes claramente porquê. Porque é impossível. Tu jogas 3 em 3 dias, não consegues recuperar, fazes viagens quase intercontinentais, não é? Que te fazes uma viagem, sais, sais de 15 graus em São Paulo e vais jogar com 34 graus ou 35 graus no Ceará e depois voltas outra vez para São Paulo. Pronto, e isto é a realidade do futebol brasileiro. Para eles, tudo normal, para nós é um choque. Para nós e isso impede muito a qualidade do jogo. É uma questão que sempre discutida no Brasil e nunca muda, infelizmente. Ó Eduardo, mas não há nenhum vislumbre de mudar. Não. Já tiveram ligeiras melhoras, por exemplo, agora nós temos o jogo da seleção brasileira e o campeonato para, antigamente não parava. Imagina o Vitor Pereira no Flamengo com vários jogadores de alto nível, representando seleções não só do Brasil, mas de outras seleções da América do Sul, principalmente, e de repente tem que jogar 4 jogos importantes, a torcida vai continuar a cobrar, tu sabe, Sim. Vai continuar a cobrar, mas os jogadores estão lá. Antigamente era assim, hoje já muda um pouco, mas é muito pouco. Muitas vezes, como é que você lidava com esses treinos? Eu tenho sempre essa curiosidade, óbvio que eu acompanho, mas como é que fazia esse planejamento, um jogo na quarta, jogo no domingo, às vezes no sábado, ou seja, jogando de 3 dias, fazendo viagem, vai ter que fazer uma viagem. Uma viagem, é preciso fazer recuperação. Jogo. Como é que se treina uma equipe assim? Eu sinceramente... Eu no Brasil senti a primeira vez na minha carreira que 4 dias é 4 dias saiu-nos um brinde, entende? Por ter 4 dias no Brasil para trabalhar acontece muito poucas vezes. Agora às vezes 3 dias, outras 2 dias. O que acontece no Brasil muitas vezes é assim, vamos imaginar isto. Nós saímos do Rio de Janeiro, vai no Flamengo, sais do Rio de Janeiro, vais jogar à Colômbia, jogas, não é? Viajas na própria noite, imagina. Chegas às 6 da manhã, quer dizer que não descansaste. Por mais que nós podemos dizer que isto na Europa aconteceu-me raramente. Isto me aconteceu, se não, eu acho que nunca me aconteceu. Aconteceu uma vez no Porto, da Rússia para cá, agora no Brasil acontece muitas vezes que tu viajas, chegas às 6 da manhã, às 6 da manhã os jogadores vão para casa, depois nem sabes, porque passado 2 dias vais ter jogo, nem sabes se os vais deixar dormir. O melhor provavelmente é dormirem, é ficarem a dormir. Sim. Vale mais dormir do que treinar. Não vais preparar jogo nenhum, porque no dia a seguir, o dia que devia ser para recuperação, eles dormiram, o dia a seguir é para recuperar na mesma, não é? E no dia seguinte já é o dia anterior ao jogo. Quer dizer que tu, um treinador de campo, como eu me considero-me um treinador de campo, um treinador que consigo mudar as minhas equipas, ou consigo ir moldando as minhas equipas em função daquilo que vou treinando, em função daquilo que vou estimulando. No Brasil é muito complicado. Quer dizer que no Brasil, na minha opinião, funciona muito mais aquele treinador que é amigo, que consegue, aquele treinador amigo, aquele treinador o paizão funciona muito, provavelmente, na maioria das equipas brasileiras funciona muito mais o paizão do que o treinador tático ou estratégico, técnico, e que quer extrair o jogador, que precisa de trabalhar para as coisas acontecerem. Mas infelizmente a realidade no Brasil não é essa.
A realidade no Brasil é esta que eu acabei de referir. Essa foi uma das maiores dificuldades para você lá? Claramente. E depois é assim. E depois culturalmente o Brasil é um desafio muito grande. Porquê? Porque as torcidas, independentemente do valor da equipa, independentemente dos jogos serem em sequência, se os jogadores estão recuperados, se não estão recuperados, o que eles querem mesmo é ganhar, não é? E no Brasil a emoção é sempre uma coisa que é extrapolada de uma forma, que é vivida de uma forma irracional, completamente irracional. Portanto, de racional não tem absolutamente nada. Aquilo que se avalia é muito na base da emoção, na base da torcida, na base da paixão, que por um lado, para quem gosta de futebol, para quem gosta de coisa, é espetacular. Porquê? Porque vê quase sempre estádios cheios, né? Jogar no Brasil é jogar muitas vezes com 40 mil, fácil, mas muitas vezes em muitos estádios. E para quem gosta dessa emoção, como eu gosto, é uma coisa que nos arrepia, é uma coisa que mexe connosco. Mas ao mesmo tempo temos que estar preparado para uma crítica agressiva, às vezes irracional e mal educada, com falta de educação, sinceramente, com muita falta de educação. Eu agora, há dias estava a ouvir o Roli, o que diz o treinador do Bahia, o Renato Paiva. O Renato Paiva. Sim. Porque é assim, saiu magoado. Porque tu aqui és criticado, mas há um limite. Há um limite da educação. Lá não. Lá tivemos uma discussão sobre isso. Lá não é? passam muito para lá do limite. Sim. E quem passa para lá do limite ainda leva medalhas por passar por lá do limite. Ou seja, quanto mais show off, quanto mais show tu provocares, mais seguidores tens. Nós discutimos muito isso essa semana, inclusive por causa do Renato Paiva. O Bruno Lage, 10 pontos na liderança, e ele chegou a entregar o cargo pela pressão. Ele disse: a pressão é muito grande sobre os meus jogadores, se o problema sou eu ponho meu cargo à disposição, e obviamente convenceram ele a ficar, porque talvez tenha sido precipitado, ele está lá e provavelmente será campeão. É complicado essa pressão, né? E essa montanha-russa, eu lembro no Corinthians, tu eras amado no Corinthians um dia, e no outro... Não é verdade? Não é? Verdade, conheceste um pouco dos dois lados. É, né? isso mesmo, mas o Brasil é assim, no próprio clube. Ganhas, colocam-te na seleção do Brasil, no dia a seguir perdes, ou no passado 2 ou 3 dias perdes, e colocam-te num avião para ir embora. Portanto, quem vai para o Brasil tem que estar preparado para isto. Não é? Há muito pouco... tolerância. Eu consigo compreender o Bruno Lage, porque por mais que tu te prepares na Europa, nunca vais estar preparado para chegar ao Brasil. Eu acho que não acredita que não é a pressão, é um bocadinho é um ambiente tóxico, é um bocadinho tu sentes alguma desilusão, entendes? Alguma desilusão por estás a construir. Às vezes te sentes que estás a construir alguma coisa, o tempo para construir, esquece. Querem a casa para o dia a seguir. E a passagem do Corinthians para o Flamengo é assim. Sentimento de injustiça, seria isso? Não é de injustiça, ou tu consegues resultados imediatos, ou então esquece o projeto, que não há projeto absolutamente nenhum. O projeto é sempre ganhar o jogo seguinte, que é um bocadinho como na Europa, Neste momento a Europa está-se a transformar, o futebol está-se a transformar nisso. Sim, mas ali é elevado ao quadrado. Só que ali é elevado ao quadrado. Ali é uma coisa surreal, é uma coisa que... E pronto, ou tu entendes isto, e dás a volta rapidamente, não é? Ou então, quando estás a entender o clube,
Isto é o que aconteceu no Flamengo. Quando eu estou ainda a entender o clube, a entender a personalidade de cada um, a entender a ligação entre eles, a entender o que é que um plantel cheio de estrelas o que é que é preciso mudar, o que é preciso alterar, já tinha acabado. O projeto já tinha acabado, percebes? É um bocadinho assim o Brasil é isto. Eu gostava de perguntar ao Vítor um aspecto mais sentimental. Não vou perguntar se ficou arrependido, mas se tem alguma mágoa pela saída do Corinthians. Eu vou-te dizer isto. Eu saí do Porto, amigo. Eu saí do Porto. E eu saí do Porto mais do que uma vez. Eu saí do Porto, eu tive 8 anos no Porto. A minha ligação ao Porto foram de 8 anos. A minha ligação ao Corinthians foram de 8 meses. Se tu me disseres a mim, se me perguntares, custou-me muito sair do Porto, mas senti que tinha que sair. Custou-me muito sair do Corinthians, mas também senti que tinha que sair. Porque não tinha possibilidade de construir aquilo que queria. Por muito que gostasse, por muito que... tu ouvis o teu nome cantado no estádio, quase em todos os jogos, ou naqueles grandes jogos, tu ouvis o teu nome cantado num treino aberto, quer dizer que, de facto... É igual à sensação que um jogador tem quando marca um golo, se calhar, não é? Para um treinador. Eu ali no Corinthians, eu senti-me de facto corintiano. Eu senti de facto que era mais um da família. Senti que fui acarinhado, senti que... Não tenho dúvidas nenhumas. Só que também senti que não havia projeto absolutamente nenhum. E que fazer melhor do que aquilo que nós fizemos era praticamente impossível. O problema no Corinthians era mais da parte da diretoria, planejamento, não das pessoas necessariamente, mas do planejamento de clube para o futuro. Essencialmente da falta de dinheiro, percebes? Essencialmente da falta de dinheiro, porque eu acredito que eles tentem fazer o melhor possível, não tenho dúvidas, apesar depois do Duílio, do Duílio e de alguns jogadores. Eu, enquanto estive no Corinthians, era irmão. Quando saí do Corinthians, passei a ser um delinquente, mas é assim. Mas deixei muitos amigos mesmo. Deixei muitos amigos, muita gente que me tratou tão bem, que eu não consigo, sinceramente, não consigo dizer nada. É dificilmente, se me perguntares alguma coisa negativa, não há nada a apontar. Eu não consigo, sabes porquê? O único que eu te consigo dizer é que, de facto, devia de haver mais dinheiro para um investimento maior, para, de facto, um clube daquela dimensão ter a possibilidade de lutar por títulos a sério, de uma forma séria, porque aquilo, de facto, aquele clube... Jogar em Itaquera provavelmente foi a experiência mais vibrante, para além daquele nos jogos no Dragão também, daqueles jogos grandes do Dragão, mas em Itaquera são quase todos os jogos, tu sentes aquilo quase todos os jogos, sentes a emoção, sentes o arrepio quase todos os jogos. E se no Corinthians o problema era falta de dinheiro, o problema no Flamengo era dinheiro a mais? Não, o problema no Flamengo... Percebe o que é que eu quero dizer? Eu sei, mas o problema no Flamengo, eu posso explicá-lo, nunca falei nisto, vou falar agora, eu posso explicá-lo. Repara, eu e a minha equipa técnica, decidimos que não seria possível continuar no Corinthians pela necessidade que as nossas famílias naquele momento, porque eu depois da China, repare, tive 3 anos fora, 3 anos, imagina, eram 21 horas de viagem para chegar à China. Tu estás a ver os débitos que vais acumulando com a tua família, vais acumulando, sentes que os teus filhos estão a crescer e tu não estás lá. Sentes que os teus filhos estão
naquela idade da adolescência, que precisam de um pai, e tu não estás lá. E isto aconteceu-me durante 10 anos, 10 ou 12 anos, eu pai há 12 anos que estou fora, Então, nós em conversa, entre nós, decidimos todos vir embora do Brasil. Vimos para casa, ter um tempo para estudar, ter um tempo para refletir, para melhorar. E eu despeço-me do Corinthians desta forma, né? Para ir embora, por razões familiares e por gostar muito das pessoas. Não quis sublinhar que não vejo, sinceramente, um projeto ganhador, não vejo um projeto capaz de nos valorizar e de conseguir valorizar o clube mais do que aquilo que tínhamos feito. Então, por razões familiares, numa conversa pessoal com o Presidente, uma conversa de amigo, uma conversa para ficar entre amigos, disse-lhe que de facto em minha casa que eu precisava de voltar a casa, precisava de voltar para casa. O que acontece a seguir? O que tínhamos combinado é que a minha família ia ter comigo à Bahia para passarmos uma semana, que é aquelas férias porque as pessoas pensam que um treinador que goza muito a vida não se goza absolutamente nada, né? Eu tinha ali uma semana de férias com a família, pensem em ter comigo e foram ter comigo à Bahia. Nos 3 dias que eu fiquei em São Paulo, depois de já me ter despedido do Corinthians, das pessoas, em que o Flamengo vem ter comigo. No dia anterior eu vim embora. Quer dizer que eu nunca tinha falado com os meus assistentes, nunca tinha dito a ninguém, nós temos o Flamengo, porque de facto não tínhamos nada, vínhamos para casa. Era essa a decisão. O que é que nos acontece? Eles vêm ter comigo e dizem: Vítor, nós gostávamos que tu fosse o treinador do Flamengo. Apanhou-me. Aquilo para mim foi... Eu no dia anterior a vir embora, isto foi 2 dias antes, no dia seguinte eu fui à Avenida Paulista e sentei-me com 2 amigos a beber uma cerveja. Eu não tive sentado 30 segundos. Porquê? Porque começou a formar uma fila enorme. Isso é uma coisa que ficou na minha cabeça. Formou uma fila enorme, tirar fotografias comigo. Porquê? Por sentir de facto que os corintianos tinham de facto eu tinha uma relação com eles e eles comigo muito forte. Naquele último dia ligaram-me do clube para eu transmitir alguma coisa. Eu não conseguia porque começava a pensar naquilo, o sentimento era tão forte que eu nem conseguia falar. O que é que acontece? Eu vou para a Bahia e os dirigentes do Flamengo vão atrás de mim para a Bahia. Vão atrás de mim, porque naturalmente eu disse-lhes que não, eu vou de férias com a minha família. Quer dizer que eu tive uma semana de férias que não foram férias. Estragaram as férias. Mas estiveram lá comigo. Nessa semana de férias na Bahia, eu liguei, eu estava com a minha família, estava com os meus filhos e com a minha mulher. E ninguém queria que eu continuasse no Brasil. Queriam que eu fosse embora. Que eu fosse para casa. Problema de saúde que toda a gente fala e que brinca com a situação é um problema muito grave, é um problema muito sério na minha família. Que foi de uma conversa que a única vez que eu falei naquilo foi uma conversa de amigos. Só que essa conversa de amigos passou para a imprensa. Pronto, mas continuando. O que acontece ali é que o diretor na altura, o Marcos Braz, ficou no hotel na Bahia. E eu ligo aos meus assistentes, que já estavam em Portugal com as famílias, para lhes dizer que tínhamos o Flamengo, o que é que eles achavam. Então eles disseram, o que eles me disseram a mim: Vítor,
Prometemos às famílias ficar com as famílias durante 3 ou 4 meses, para depois irmos para outro sítio qualquer na Europa, ou em outro lado qualquer, ou até regressar ao Brasil. Neste momento não é possível. Não é possível. Então eu tive que formar uma equipa técnica em 2 dias, e eu que achei. O que é que eu achei? Eu achei que aquilo que o Corinthians, em termos estruturais, quando falo em termos estruturais, é aquilo que é o dinheiro, que é a capacidade de investimento, que é a própria equipa, que é No fundo, o projeto. e o projeto e os títulos que tinham para disputar em 2 meses, que seria um risco enorme, porque eu sabia que não iria ter tempo para trabalhar, mas que é um risco, porque eu fiz a minha carreira toda em cima do risco. Portanto, isso faz parte da minha natureza. Eu não tenho medo. Não tenho medo. Abraço o projeto e depois vamos ver. Só depois de lá estar e só depois de ver é que eu acredito, porque se me disserem assim, não é possível, eu acredito que seja possível. Eu acredito que seja possível. Agora, eu fui para o Flamengo com uma equipa técnica organizada em 2 dias, porque os outros não foram comigo. Ou seja, E isso é complicado. Eu tive que enviar, a minha equipa técnica teve que ir à frente, porque eu só quando acabou o contrato com o Corinthians é que pude apresentar. Passado 1 semana e meia estava a jogar a primeira final com o Palmeiras. Com o Palmeiras com 3 anos de Abel, com 3 anos de trabalho. A seguir vem outra final, e depois vem outra final, e depois vem outra final. foram 4, não é? E o projeto no Flamengo foi este. Foi jogar finais. Foi jogar finais, sem tempo de trabalho, com uma equipa técnica nova, a ter que os organizar, a ter que perceber como era aquela dinâmica em termos de grupo, um grupo completamente diferente do grupo do Corinthians, completamente diferente, que exige uma liderança diferente, porque a liderança não é sempre a mesma. Chegas a um grupo, a liderança é uma. E Chegas ali é- a outro grupo, a outro Claro. clube, Outra questão cultura, cultural, a liderança porque é outra. Em Rio e São Paulo são muito diferentes. São muito diferentes. Até os jogadores que os cariocas gostam são jogadores, por exemplo, Gabigol é um personagem muitas vezes problemático, fora de campo, ou extrovertido, gosta de provocador seria talvez melhor. E é muito diferente do perfil do Corinthians. O corintiano gosta daquele time aguerrido, Dois clubes completamente distintos. que pode jogar por 1-0. No Flamengo você não pode jogar por 1-0. Mas é que eu nunca quis jogar por 1-0 na minha Sim. vida. É claro, mas às vezes é preciso, não? Mas eu não sou treinador para jogar por 1-0. Eu sou treinador, e essa possibilidade de jogar para dominar e para pressionar e coisa, foi o que me levou Ao ao Flamengo. No Só Corinthians tu não conseguias só fazer que para isso com é preciso o trabalho. plantel que tinha. Pois. lá. Só que para isso é preciso trabalho. E sem trabalho, sem tempo de trabalho. Só que eu no Flamengo não tive tempo de trabalho. Eu no Flamengo fui para lá para jogar finais. A pré-época foi jogar finais. Foi. Claramente. Podemos dividir sua passagem no Brasil em 2. No Corinthians um bom trabalho e que, apesar, ficou marcado a saída, por causa da polêmica da saída para o Flamengo. Acho que se não fosse para o Flamengo, eu acho que o torcedor do Corinthians até hoje teria uma... Eu acho que hoje já muitos têm saudades, de certeza absoluta, não? Alguns têm, com certeza, Claro. mas certamente deixou certa mágoa por ir para o Flamengo. Não tenho né? dúvida, não tenho dúvidas nenhumas. Não tenho dúvidas nenhumas. Agora é assim, o trabalho no Corinthians para mim só não foi excelente porque nós perdemos aquela final da Copa em vantagem nos penaltis, enviamos um ao poste e um por cima. Com o Paranaense, Então- não foi? Não. Que não, com o Flamengo. O Flamengo, em casa do Flamengo, exatamente. Porque senão, na minha opinião, nós tivemos o ano todo no G4. O ano todo. Nós tivemos durante algum tempo em primeiro, em segundo. Nós andamos sempre a discutir o G4. Sempre. Nós fomos aos quartos de final da Libertadores. E eliminaram o Boca, não é? Eliminamos o Boca. Nós fomos à final da Copa e merecíamos aquela Copa. Portanto, na minha opinião, como dizia o meu sogro, o meu falecido sogro, que era, para mim era um sábio, dizia assim: na minha humilde opinião, o trabalho foi um trabalho de muito grande nível, para aquilo que nós tínhamos.
em termos de capacidade, porque no Brasil acontece muito isto. No Brasil é muito engraçado. No Brasil, em vez de se valorizar, quem são os jogadores que são vendidos no Brasil? São os miúdos. Os miúdos é que são vendidos. Sim. O jogador de 18, 19, 20 anos é que é valorizado no Brasil hoje. O que é que o Brasil... Onde é que o Brasil tem capacidade? O que é que o Brasil faz? O Brasil traz os jogadores que começaram, que foram miúdos de grande qualidade, foram para a Europa, vieram para fora e depois voltam, mas já voltam com 30 anos. E quando voltam com 30 anos... Já não têm perspectivas de voltar. Tu repara, aquilo que tu consegues fazer com os jogadores de 30 anos é diferente daquilo que tu consegues fazer com os jogadores de 20 anos. Quer dizer que tu valorizas aquilo, porque o Brasil é uma coisa de outro mundo. Paulinho teve machucado boa parte da sua passagem lá, não foi? Paulinho teve, infelizmente teve. Mas o que eu quero dizer é isto: no Brasil tu estás a trabalhar e vem-te da formação, vem-te da academia, jogadores de grande talento, coisas que tu olhas para aquilo e sentes mesmo que aquilo é só moldar um bocadinho, é só lapidar um bocadinho, porque eles vão para a Europa fácil, e depois tens aquela valorização do brasileiro que fica agarrado ao jogador que há muitos anos passou pelo clube, mas que vai voltar ao clube e que inegável a qualidade, só que com 30 ou 30 e tal anos. E isso, jogar a uma intensidade alta e de 3 em 3 dias com um grupo de jogadores que já tenham uma idade, não é fácil. Quer dizer que o projeto é sempre um projeto que está um bocadinho condicionado por isto. Ou jogadores que já estão no fim da carreira ou muito novos ainda sem experiência. Ou muito novos, mas quem se vendem? Os que se vendem são os novos. Quer dizer que tu, em vez de estás a construir uma coisa forte com os jogadores, com a juventude, não, tu estás a vender a juventude e a ficar com aquela malta que regressou da Europa. Sim. Mas achas que há solução para isso? Há solução, então não há. A solução é acreditar mais, é em vez de vender logo com 18 ou 19 anos, aguentá-los mais 3 ou 4 anos e acreditar que a partir daí, por exemplo, eu vejo o projeto da Red Bull é diferente, o projeto do Bragantino é diferente, é um projeto diferente. Ou seja, para mim o Brasil teria que, para evoluir em termos de futebol, tem que apostar muito mais na academia e esperar mais 2 ou 3 anos até eles estarem no ponto e depois vendê-los, do que sistematicamente vender os que são os que de facto estão a aparecer e têm capacidade para outro nível, ir ficando, que não estou a criticar os que voltam, certo? Mas sim, a grande maioria dos jogadores tem que ser estes que estão a vir de baixo para cima, não ao contrário. Os que voltam já é mais para desfrutar também, não é? Claro. Já sem perspectivas de voltar. Nós há pouco vinhamos para aqui, vinhamos a conversar sobre isto, o Eduardo até queria falar sobre isso, que é, enquanto que nós cá, e o Vítor é um dos grandes estudiosos também dos nossos treinadores, do treinador da geração que está em voga, enquanto que aqui há muito isto, há muito também o trabalho académico. No Brasil isso não há, não é? Sim, eu achei interessante que nós viemos a conversar disso, e tu já falaste aqui algumas vezes, parar para estudar, é o momento de voltar a estudar, de pensar, e não é só pensar, é pegar aquele valor agregado do conhecimento. Eu li o Paulo Vinícius Coelho, tu deves conhecer, do Tempo do Brasil. Ele escreveu essa semana sobre como os treinadores brasileiros muitas vezes têm conhecimento, ou pessoas fora da curva, pessoas que fazem grandes trabalhos, e aquilo é esquecido. Por quê? Porque não tem uma academia, não tem um trabalho de universidade, uma passagem de informação para construir em cima do que já foi feito e poder construir uma geração, como eu vejo aqui, essa mudança, e eu queria saber se tu vês assim também, essa mudança aqui em Portugal, de tantos técnicos bons. Tu achas que tem muito disso, do estudo, dessa passagem de estudar
o futebol, de ter a universidade fazendo isso também. Ou seja, trabalho de laboratório primeiro e trabalho de campo depois. É isso. Sim, ou juntos, né? Ou Verdade. juntos, sim. Não tem que ser antes e depois. É assim, eu para mim, é assim, não há treinador brasileiro, treinador português, treinador inglês, não há treinador jovem, treinador com mais experiência. Não. Para mim, há competência. E a competência é assim. A competência é tanto há no Brasil como há em Portugal. Agora, o que aconteceu em Portugal, e acho que é o tema que eu vou desenvolver daqui a bocadinho, que é assim, o que aconteceu em Portugal é que, de facto, a Federação refletiu um bocadinho sobre os cursos, sobre a qualidade dos cursos, a qualificação dos cursos, e foi melhorando, e melhorando, e melhorando. As universidades foram melhorando também, e e começaram a surgir pessoas que de facto acrescentavam e nos faziam ter perspectivas diferentes. Muita gente do futebol, mas no Brasil a cultura do futebol também nasce com eles, não é? Portanto não há diferença. Portanto a cultura, o futebol está no nosso sangue, não há hipótese nenhuma. Está em Portugal, está no Brasil, só que nós aqui somos muito poucos. Nós somos muito poucos. Só que um país como o nosso, com muita pouca gente, e a formar tanta gente, como é que isso se consegue? Consegue-se valorizando. Para mim, o que é de facto, o que tem que acontecer no Brasil é valorizar o trabalho das academias. Ou seja, qualificar mais as academias do ponto de vista humano, do ponto de vista da qualidade das pessoas que trabalham nas academias e do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista estrutural, ou seja, eu sinceramente, eu vi no Flamengo e vi no Corinthians, também estive em dois grandes clubes, mas eu vi condições de trabalho de excelência, condições de trabalho que se equipara à Europa, não tenho dúvidas nenhumas. Com tanto jogador de qualidade, com tanto miúdo de qualidade, para mim o investimento tem que ser feito claramente nos treinadores da formação, porque os treinadores de formação vão ser treinadores de grande... Se apostarem forte na formação a este nível, eles vão aparecer, não tenho dúvida nenhuma. E o que aconteceu em Portugal foi isso. Foi a aposta, mas para melhorarmos temos que continuar a apostar forte nos treinadores da formação, na formação, nas universidades e ao nível federativo também, na estrutura, nas condições. Eu li há pouco tempo que a Alemanha... o investimento que se fazia nas academias era em função da pontuação que se dava, ou seja, se a academia fosse uma academia de grande nível, o contributo da federação para a academia era maior. E isso para mim, e depois os resultados também, os resultados e se começam a sair jogadores de qualidade, então temos que valorizar, isso tem que ser valorizado. E, portanto, é por aí a evolução. Para mim, é por aí a evolução. Nós temos mais 10 minutos, por isso ia aqui entrar só em... No futebol português. No futebol português, não sei, gostava de falar do futebol português. Eu posso falar um bocadinho para mim, eu falo de qualquer coisa. Eu gostava de lhe perguntar, agora que está mais observador do futebol, quem é que lhe anda a encantar? Seja em Portugal, seja na Europa. O Brighton. O De Zerbi. É a equipa da moda, não é? Adoro assistir. Quando eu falo em estudar, o que é que eu quero dizer com estudar? Estudar é assim. Sim, não precisa de ser ler livros. Estudar para mim, claro. Não preciso ler livros. Também posso ler, mas não estudar para mim. O Jorge Jesus diz que nunca lê um livro de futebol, não é? Estudar para mim é olhar o que é que de diferente está a acontecer no futebol. Quais são as equipas que apresentam alguma coisa que é diferenciada dos outros, que de facto me entusiasma. O meu lado criativo, o meu lado de... Eu estou farto de dizer que o futebol para mim é como se fosse um quadro, como se eu fosse pintor e quisesse pintar alguma coisa que nunca pintei, não é? Porque eu nunca estou satisfeito com aquilo que faço. Nunca estou satisfeito. Agora, muitas vezes aquilo que eu quero fazer
está limitado por aquilo pelas tintas que eu tenho, não é? Claro. As tintas que eu tenho não me permitem pintar o quadro que eu quero. Agora, e a tela também não me permite, não é? A tela que às vezes é a estrutura, não é? Agora, o que eu digo é que estudar é tentar perceber quais são os treinadores, quais são as equipas que de facto estão a mostrar coisas diferentes dos outros. E o Brighton e o De Zerbi, não é só o Brighton e o De Zerbi, porque eu estudo mais equipas, eu tenho estudado mais equipas, mas só vejo jogos que de facto me tragam, que me ajudem a refletir, que me tragam coisas novas para eu refletir e para criar coisas novas. E para criar coisas novas, portanto é por aí, isso é quando eu digo estudar, é analisar jogos, mas analisar jogos de nível, analisar jogadores, refletir, criar exercícios novos, e é por aí. E por falar em jogadores, andamos aqui numa fase em que parece quase uma, como é que eu ia dizer isto? Uma luta, uma guerra fria entre quem acha que se deve olhar mais para o jogador técnico e quem acha que o físico é cada vez mais importante. Claro que as duas coisas são relevantes. Então eu acrescentei outra coisa. Vamos embora. Para mim é o inteligente. O inteligente okay. É que tem. O jogador que decide bem é sempre o melhor. Sim. Para mim. Tendo 1,5 m ou 2 metros. Sendo mais rápido, é sempre o mais rápido. Porque decide em qualidade. Não é? Claro. Porque muitas vezes o mais rápido decide mal. Mas não, o jogador inteligente, mas inteligências há muitas, não é? Inteligência, nós temos muitas inteligências. Há pessoas que são muito inteligentes para uma coisa, mas para outras não têm minimamente. Portanto, o jogador inteligente é aquele que decide bem, da forma que escolhe a decisão correta, a melhor decisão, no momento certo. Portanto, isso para mim... Já treinaste provavelmente algum jogador que tinha tudo, mas faltava ali esse poder de decisão? Já treinei jogadores que não potentes, tinham tanta qualidade. Já treinei jogadores potentes em que o jogo deles era de facto pela potência, não é? Pela capacidade de explosão e já treinei jogadores que não tinham nada disto, mas que conseguiam decidir, conseguiam olhar para o jogo e ler coisas que mais ninguém consegue, nem eu de fora. Hulk e Moutinho. Estamos a falar destes dois, por exemplo, não é? Hulk e João Moutinho? O Hulk, um jogador com uma potência enorme, não é? Que decidia montes de jogos e continua a decidir jogos pela capacidade que tem, de facto. Só que depois esta capacidade vai-se, não é? Ao longo do tempo, vai-se transformando. E o Moutinho, pequenino, ou sei lá, há mais Moutinhos, né? Pequeno, que não coisa, mas que antes de tomar a decisão, já leu várias decisões, já tem várias decisões. Quer dizer que o Moutinho uma coisa muito interessante, não é só o Moutinho, uma coisa muito interessante. E ele conseguia ver no exercício coisas que fui eu que planifiquei o exercício e não tinha visto. Entendem isto? Claro. Isto é que é, ou seja, tu treinas um jogador que consegue acrescentar àquilo que tu criaste. E depois há o contrário, que é o que acontece quase sempre, que é que tu apresentas o exercício até tem um potencial, mas os jogadores matam-te o exercício. Já me aconteceu isso também, não é? Noutros contextos. Então vamos à última pergunta, porque já temos aqui realmente o tempo contado. Eu tenho que fazer esta pergunta. Podes fazer uma depois, mas eu tenho que fazer esta pergunta. Quando é que vamos voltar a ver o Vitória em Portugal? Acho que não é para já. Não, para já eu imagino... Um dia vou voltar, um dia acho que sim. E só há 4 destinos possíveis? Ou não? Eu estou a contar com a seleção. Estou a contar com a seleção. Depende do projeto. Sinceramente, depende do projeto. Mas um dia vou voltar. Mas não é para já. Não é para já. Ainda tenho que cumprir objetivos pessoais que ainda não cumpri. Não sendo Portugal, é lógico que acho que faz sentido falar do futuro. Qual o futuro que você pensa? Você quer ficar? Você já está seco para voltar ou ainda quer esperar mais um pouco? Algo em vista? Eu tenho rejeitado coisas contra a minha essência, contra a minha natureza, que não gosto de esperar,
tenho desta vez, até provavelmente por causa desta experiência no Brasil, tenho feito um esforço para estar tranquilo, para esperar o projeto certo. Já rejeitei algumas coisas que noutra altura não, da Europa? Noutra altura não teria rejeitado. Na Europa e para outros, e para as Ásias e para... Então o Natal de 2023 vai ser tranquilo em casa ou vai ser no andamento? Não peças demais. Não peças demais. Eu aguento mais um mês. Só aguento mais um mês. Depois do mês de setembro... Vou fazer uma pergunta capciosa aqui. O telefone não tocou ali, Luiz Castro já foi, Nuno Espírito Santo já foi, Jorge Jesus já tocou foi. Várias vezes. Aquele dinheirinho não quer cair na conta da Arábia? Já não... O Mister dizia que sabe quanto é que dinheiro é que eu tenho na conta, não é? Tu sabes que eu saí do não, Porto. Eu saí do Porto jogar a Liga dos Campeões e fui para a Arábia. Mas nessa altura eu tinha que pensar na minha família, nos meus filhos, no futuro dos meus filhos. Agora já, sinceramente, já não é isso. Já não, sinceramente, por muito, graças ao trabalho, graças à dedicação, ao compromisso, à paixão e a Deus que me ajudou, já não preciso, sinceramente, já não preciso. Até posso ir, mas já não é a prioridade para mim. Está tudo contado. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Vítor. Foi um enorme gosto estarmos aqui no Thinking Football, nesta belíssima conversa com o Vítor Pereira. Obrigado.